E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aí pro meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly. Eu sou a dona do canal Uma História de Superação em Fé. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo. Continuação do resumo do livro, do capítulo. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, né? Que diz: um erro não justifica o outro. Vamos ler um pedacinho do livro. Aqui diz, José passou a ter influência, ele tinha liberdade para gastar e contratar, mandar e receber os mercadores, e, e se reportava e ele muitas outras pessoas. Notava acima de tudo, as mulheres notava o José atraente, boa aparência. Aqui diz no versículo Gênesis 39:6. Ele era praticante, um astro do Hollywood, queixo quadro, cabelo queijo quadrado, cabelo ondulado, bíceps, bíceps que se inflava toda vez que ele carregava a bandeja da senhora Potifar. Ou seja, o tempo todo ele gastava divisão que ele provocava. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Convidou e venha deitar comigo. Gênesis 39:7. Nesse caso a gente vê que José ele foi convidado a deitar com a sua senhora, né? Aqui a esposa do que quem comprou, né? Do faraó. E o tempo todo ela queria que ele estivesse com ele, deitava com ele, né? E aí, mas nesse caso ele não dava bola para ela, né? E nesse caso ela era também casada, então ela fazia de tudo para que José fosse deitar com ele, com ela, né? Mas nesse caso ele não aceitou. Mesmo contexto com você, o mesmo contexto com você foi rejeitado, machucado, vendido, abandonado e acabou atolado no banco de areia e de falta de saúde, de crédito, de sorte. Os amigos são raros e as soluções para os problemas ainda muito raras. As horas são longas, as noites ainda mais. Então vem a senhora, o senhor Potifar, com uma oferta tentadora, jogando a chave do quarto na sua direção, né? Nesse caso, o José foi abandonado, vendido, traído, né? Aí vem uma pessoa e te oferece uma oferta dessa. Como que você reagiria adiante disso? Como que você diria sim, diria não? Como que seria para você? Ou poder ser um amigo enrolando uma garrafa e na sua direção de talvez um colega do trabalho ofereça drogas, talvez você possa o que querer pagar algumas contas com dinheiro da empresa ou escapar de uma falência aceitando aquele juros exorbitantes, justificativas e as racionalizações começam a brotar com erva daninha depois de uma chuva de verão. Ninguém ia ficar sabendo. Não vou
ser pego. Eu também sou humana, né? Qual que é o momento que às vezes você acha que está no erro? Qual é o momento, né, que às vezes você acha que ninguém está vendo, que você não vai ser pego? Será que podemos ser bem fracos? Sim. O seu Egito pode ser um lugar nojento que ninguém está de acordo, mas nesse momento, nesse mesmo Egito, pode te servir um prato cheio para decisões desmioladas. Não piore as coisas, fazendo algo que você iria se arrepender. O alerta de José estava soando quando a senhora Potifar lançou a isca e ele recusou. Gênesis 39, 8. Nesse caso, ele se recusou. Ele se recusou a fazer coisa errada, né? Ele respeitou o seu senhor, ele respeitou o seu chefe, ele não quis fazer coisa errada. Mas aqui diz, faça aquilo que agrada a Deus. E José fez aquilo que agrada o Senhor. Mas a Potifar, ela caluniou ele. Falou que ele agarrou ela, que tentou abusar dela. E o marido dela acreditou. E ele acabou indo para uma prisão. Ele acabou ficando preso, sem ter culpa nenhuma, sem ter feito algo nenhum, né? Mas mesmo assim, ele preferiu agradar o Senhor do que agradar a mulher do faraó, né? Qual que é? Às vezes você cometeu um erro e acabou parando num deserto. Mas qual que é o erro que você não precisa cometer novamente? Um erro não justifica o outro. Os irmãos dele errou com ele, né? Mas isso não justifica dele ir, né, com a esposa do faraó. E foi isso que... E o José, ele levou a sua lealdade. Aqui diz, todos os atos têm suas consequências. José levou a sua lealdade sobre toda qualquer luxúria. Ele honrou seu mestre. E para encerrar, diz assim, não conserte um casamento em crise com caso extraconjugal, nem vício em drogas com mais drogas, nem dívidas com mais dívidas. Um erro não compensa o outro. Você não sai de uma confusão arranjando outra. Faça aquilo que agrada a Deus e você jamais vai errar se fizer o que é certo, né? Não tente consertar um erro com outro erro. Eu mesmo tive que aprender isso. Eu tentei consertar um erro com outro, cometi outro erro e continuo no erro, porque eu tentei consertar um erro que eu fiz, que eu cometi, uma decisão que eu cometi, mas não foi o correto, né? E o José preferiu errar, ele preferiu errar com a esposa. Desculpa, errar não. Preferiu agradar a Deus do que a esposa, né? Como eu tinha comentado, os irmãos dele errou com ele, mas ele agradou a Deus. Então não tente consertar o teu erro no seu deserto com outro erro, né? Mas peça um direcionamento para Deus, um recomeço para Deus. Recomece novamente e deixa tudo que foi de errado para trás.